Seja bem-vindo, guerreiro e guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. E vamos embora para mais um vídeo de notícias do Fluminense. Se você quiser se inscrever aqui embaixo, seja muito bem-vindo. Se você quiser dar um like aqui porque gostou do vídeo, pode apertar também. E vamos embora para as notícias. Cara, então, no OGOL, uma matéria... OGOL não, perdão. OGOL é o site onde a gente pega os números de jogadores. No GOAL, numa matéria da Raíza Simplício e do Thiago Fernandes, a matéria é a seguinte, eu vou botar aí na tela pra gente lendo junto, porque foi falado sobre o caso do John Kennedy, mais uma vez, né? Uma questão sobre venda, sobre utilização, sobre alguma coisa do John Kennedy chamando a atenção na mídia. A matéria, a Raíza Simplício, ela é uma repórter que até cobre um pouco mais Flamengo, mas tanto ela quanto o Thiago Fernandes dão bastante notícias acerca de futebol brasileiro. John Kennedy, Fluminense descarta empréstimo, mas aceita a venda de John Kennedy. Eu tomei um susto assim quando eu olhei esse título, porque aceita a venda me dá a impressão de que aceitou vender, né? Tipo, veio uma proposta e aceitou vender. Segundo a matéria, fala sobre aquele empréstimo que o Coritiba tentou, né? Contratar por empréstimo, mas o Fluminense só aceita negociá-lo em definitivo. Essa do Coritiba a gente repercutiu por aqui no Raiz Tricolor. Ainda segundo a apuração do GOAL, o Fluminense quer fazer caixa com venda de atletas, né? Precisa fazer caixa com venda de atletas e acredita que o John Kennedy é uma alternativa para poder entrar dinheiro. Mas por isso até descarta entrar em empréstimo, né? Passar por empréstimo e recusou essa proposta, né? de empréstimo, mesmo que o jovem não esteja entre as escolhas frequentes do técnico Fernando Diniz. John Kennedy vem sendo reserva e até assim, até os períodos da Ferroviária, os números dele ainda eram bons, né? Agora no Fluminense os números do John Kennedy não estão bons. Teve a proposta do Coritiba, enfim, não tem, mas a diretoria não deu certo, né, pelo empréstimo, porque a diretoria só está disposta a dialogar sobre o caso se houver uma oferta interessante vinda do exterior. Eu não entendi por que delimitar só com o exterior, né? Se alguém do Brasil vier pagando bem, né, não faria sentido. A gente sabe que o John Kennedy não iria pro Flamengo, né, pela lógica, pelas postagens que o John Kennedy já fez e tal, mas fica aí. O John Kennedy está na baixa, né? Ele já esteve na alta, né? Pra quem fala de mercado e tal. Tipo assim, o John Kennedy já teve na crista da onda e tal, pra ir lá pra fora. Teve todo o período conturbado, foi pra Ferroviária, se recuperou dentro de campo, né, depois de um 2022 abaixo. Se recuperou na Ferroviária, voltou e de vez em quando é utilizado pelo Fluminense. Disputa com o Lelê, eu acho que a vaga de atacante reserva, né? Meio que isso. Então, assim, ele não tá no melhor, tá longe do melhor momento dele no Fluminense, mas a idade também vai passando. Acho que fazer caixa com o John Kennedy a gente sabe, o problema maior do John Kennedy, mais do que dentro de campo, porque dentro de campo, óbvio, ele faz atuação ruim, atuação boa, mas foi um atacante que subiu bem promissor, é o fora de campo. Sempre vai ser o fora de campo, e isso talvez seja o que atrapalhe uma possível venda. Talvez esse interesse de venda para o exterior seja justamente porque você tem mais dificuldade, né, do cara que tá vindo de fora conhecer o histórico. Enfim, vamos ver para onde vai o John Kennedy, vamos ver como é que vai funcionar toda essa história aí. Tá, eu tenho que passar para outra tela, agora sim. Vamos para outra matéria, a gente vai falar um pouquinho agora sobre zagueiro. Isso porque matérias do Caio Blois lá no Super Esporte e do trio do GE, né, do Davi Barros, do Gustavo Garcia e do Thiago Lima no GE. Globo, falaram sobre questão de zagueiros. A matéria do Super Esporte fala aqui o seguinte, eu vou até botar ela aqui na tela. Fala, Fluminense define número de reforços para tentar conquistar títulos em 2023. E aí, enfim, dito que depois de ter acertado com o Diogo Barbosa e com o Leonardo Fernandes, o Fluminense ainda mira mais 3 contratações no mercado da bola e que, enfim, já falei sobre o Léo Fernandes, já falei sobre o Diogo Barbosa aqui, e que um desses seria um zagueiro. Por que um zagueiro, inicialmente, além das outras duas peças, uma para o meio de campo e outra para o ataque? Pegando especialmente sobre a questão do zagueiro, inicialmente, o Manuel foi punido. Aliás, ele não está punido, ele está suspenso preventivamente pela questão do doping. E numa matéria... não, perdão, botei a matéria errada aí na tela. Agora sim, tá a matéria certa. Nessa audiência preliminar, que seria nessa quarta-feira, né? Seria ontem a audiência,
ela foi adiada. O zagueiro foi pego no exame antidoping da Conmebol. Lembrando, só pra reforçar, ele não tá punido, tá? Ele tá suspenso preventivamente. Porque ele foi pego no exame, a substância foi encontrada, a ostratina, eu sempre esqueço a porcaria do nome da substância. Cadê? Ostarina. Caramba, sempre some aqui o nome da substância. Mas enfim, voltando. A ostarina é uma substância que foi encontrada no Manuel e isso fez com que ele fosse pego no exame antidoping. Tem a contraprova, ele ia ser julgado preliminarmente nessa quarta-feira, mas ela foi adiada. Por que ela foi adiada? Estava marcada para 4h30 da tarde dessa quarta-feira por videoconferência, mas foi adiada porque o Fluminense, apesar de ter colocado ali o corpo jurídico à disposição do zagueiro, o escritório de advocacia de Daniel Cravo, que tem um histórico de defesa de jogadores em casos de doping, foi contratado, porém houve uma mudança nessa quarta-feira e o escritório foi substituído por outro, por opção do jogador e de seu staff. Até o início da noite dessa quarta, os novos advogados ainda não tinham se habilitado nos autos, e aí, ou seja, é uma questão jurídica, quem é advogado pode deixar mais claro aí nos comentários também se for o caso. Alô, Felipe Biancardi! Que é basicamente assim, ele tem o direito de trocar de advogado, e como ele trocou de advogado muito em cima da hora, os novos advogados não se inteiraram sobre tudo ainda do caso, pedem para adiar a questão. Vamos lá, tem muita coisa estranha dentro dessa lógica, assim. Eu até entendo eles trocarem disso para ganhar mais tempo para defesa, faria algum sentido do tipo... A gente já viu isso em alguns casos, eu tava recentemente ouvindo um podcast sobre... os meninos de Altamira, né? Não sei quem ouviu aí, o Projeto Humanos. E aí isso acontecia várias vezes e tal, enfim. Então isso é algo meio que acontece de vez em quando pra galera ganhar um pouco mais de tempo. Mas não faz sentido porque ele tá saindo de um cara que tem um histórico de defesa de jogadores em caso de doping. E a opção, segundo a matéria do GE aqui, diz que foi por opção do jogador, né? Do seu corpo, do jogador e do seu corpo de staff ali. Seu corpo de empresários, etc. E assessores. Então, é estranho, tipo assim, porque tá trocando pra ganhar tempo, mas tá saindo de um escritório que tem esse reconhecimento. A situação do Manuel, as apurações internas que foram publicadas nesse período aí, eu acabei nem repercutindo tanto o caso, elas dizem o seguinte, de que o Manuel, internamente, ninguém sabe o que aconteceu exatamente para o Manuel ser contaminado, todo mundo acredita na inocência do jogador, mas que ele não é um caso complicado porque ninguém sabe de onde veio a contaminação, ninguém sabe como isso pode ter acontecido. Se acreditam na inocência, teria sido por acidente, mas ninguém descobriu onde foi o acidente. Enfim, fato é que, se for provado que foi um acidente, alguma coisa, o Manuel tiver como provar isso, a punição ela é amenizada e tal. Mas é algo muito difícil, assim como a contraprova também dá algo diferente. É uma situação muito complicada e eu acho que a gente, assim, analisando, né, a situação do Fluminense, a gente já pode trabalhar com a questão de que o Manuel não joga pelo Fluminense. Esqueceu o Manuel nessa temporada dentro de campo. Né? E lembrando, o Fluminense tem um outro caso de zagueiro também, por isso vai atrás da questão do zagueiro, com o caso do Vitor Mendes. Então, o Vitor Mendes foi afastado pelo suposto envolvimento, né? Mas enfim, por ser citado nas apurações do Ministério Público de Goiânia, tendo prints mostrando ele negociando, supostamente negociando, com apostadores, enfim, e também trazendo jogadores do Juventude, ou se oferecendo para trazer mais jogadores, enfim, tá dentro daquele todo escândalo. O Vitor Mendes tá para fazer um acordo, segundo as notícias, com o Ministério Público, então ele não seria julgado criminalmente, e no STJD ele ainda não teve nenhum problema. O STJD não denunciou o Vitor Mendes. Por sinal, é muito estranho todo o silêncio de tantos jogadores citados e o STJD só ter julgado alguns e acabou. Não sei se é uma tentativa de panos quentes ali na situação e tal. Fato é que a gente não sabe se o Vitor Mendes vai ser reintegrado ou não. Ele tá, segundo uma matéria do GE. Globo, ele tá fazendo tem um personal trainer próprio, tá lá em Belém, a terra natal dele lá, é o estado do Pará, tá lá aprimorando a forma física, enquanto não tem uma ação nem do Atlético Mineiro, nem do Fluminense, nem do STJD para definir o futuro dele. Pode ser reintegrado. Se o Fluminense quiser, ele volta a jogar a hora que ele quiser. Ele não tem nenhum impedimento de punição pra ele, o Vitor Mendes. É importante deixar claro isso. Não tem nada impedindo. Não é o tipo Manuel. O Manuel tá suspenso pela Conmebol, que aí, obviamente, isso define a suspensão geral por doping. Ele tá suspenso preventivamente, não foi julgado ainda. O Vitor Mendes, não. Ele não tá suspenso, ele não tá nada. Ele tem condição de jogo.
Só que o Fluminense suspendeu preventivamente para poder apurar o caso e ter certeza de que ele não tem envolvimento nas situações. Para fechar a última notícia, que era inclusive a que eu tinha aberto ali antes, é de que o Fluminense foi punido, o Fluminense, Fernando Diniz e Felipe Melo. Os três foram punidos pela situação que aconteceu no jogo contra o River Plate lá na Argentina. Eu tô lendo aqui a matéria do GE. Globo, mas a Conmebol multou o Fluminense, Felipe Melo e Fernando Diniz por infrações na Libertadores, lembrando, pelo jogo do River Plate lá na Argentina. O zagueiro foi multado por atitude antidesportiva, enquanto o treinador e o clube por atraso contra o River Plate. As multas foram as seguintes, pro Felipe Melo, eu já mostrei esse vídeo aqui no canal, não vou deixar rodar aqui de novo, né, pra não acontecer algum problema no futuro também, mas o Felipe Melo imita uma galinha, porque os torcedores do River Plate são chamados pejorativamente de galinas, né? Então ele imita uma galinha e ele foi multado em $5 mil, cerca de R$24 mil, pela infração 11.2, né, o artigo 11.2 do Código Disciplinar da Conmebol, por conduta antidesportiva, por imitar, enfim. E aí, após a partida ainda no vestiário, o jogador chegou a ser intimado pela polícia local por incitar a violência. Eu cheguei até tava indo pro vestiário lá no River Plate, a gente desce de elevador e passa perto dessa área onde estava tendo essa confusão para chegar na zona mista também. Eu cheguei a ver isso e tal, ver ali o Fred, a galera tentando resolver a situação, porque é bizarro, né? A polícia local, enfim. Já vou falar do outro problema lá da Argentina. Fernando Diniz e o Fluminense também foram multados, cada um com $50 mil, ou seja, quase R$500 mil de multa, né? 240 mil para cada um, pela infração do Manual de Clubes da Conmebol. Clube e treinador foram punidos por atraso no reinício da partida na volta do intervalo. Segundo aqui a punição do comitê disciplinar lá da Conmebol, a publicação literal da punição, assim, é bizarro. Eu até entendo, tá? A punição da volta pro gramado, eu entendo a questão de, tipo assim, pô, as emissoras de TV pagam caríssimo, são quem banca a competição, um jogo pro jogo acabar 8:55 e a outra transmissão começar 9. Então, se o jogo do Fluminense, por exemplo, se atrasa no reinício, fica essa maluquice, tem que pagar um valor. A multa, acredito eu, tá? Aí não tem informação disso, mas acredito eu que essa multa, obviamente, a do Fernando Diniz, o Fluminense deve absorver, assim como a do Felipe Melo também, enfim, não seria diretamente pro jogador, mas também talvez o jogador pague também, acho que não é uma questão direta. R$240 mil de multa é uma multa, tipo, um mês de salário. Você fala, pô, mas essa galera tem dinheiro. Beleza, mas também é muito alta, né? Tipo assim, se o meu salário é 2 mil e eu do nada tenho uma multa de 2 mil, é alto, não é? Então, né, é alto, 240 mil. E lembrando que esses valores do Fluminense não tem nem a opção de ficar devendo. Como já faz aí de vez em quando os clubes fazem, larga devendo pra lá. Não tem como, porque isso entra da verba que a Conmebol paga ao Fluminense pelo direito de transmissão e patrocínio, que é aquele $1 milhão por jogo em casa, $3 milhões pela fase de grupos. A Conmebol, no caso, vai descontando ali. R$480 mil, no caso $50 mil, $100 mil pelo atraso na volta contra o River. Aí mais $5 mil pelo River Plate, pelo Felipe Melo imitando galinha. Aí já tem aqueles do sinalizador e tal, não sei o quê. Vai juntando isso e desconta do valor que o Fluminense teria a receber. É bom dizer, abri aqui o GE River, abri o Olé, abri o Clarim, abri todos os jornais e ainda não foi publicado nada sobre a punição de racismo, tá? Nas arquibancadas do jogo contra o River Plate. Mas acho que deve estar sendo publicado já, né? Pô, a Conmebol se preocupa bastante com tudo isso. Óbvio que ela quer o produto sendo bem vendido pelo mundo, né? Então, assim, acredito que já a gente deva ter alguma publicação sobre punição ao River Plate por racismo, né? Isso que eu fiz aqui é ironia, tá? Não vai ter nada. A Conmebol tá cagando e andando pra isso. Só pra deixar claro, porque tem alguns que às vezes não entendem ironia. O Felipe Melo ironizou, inclusive, porque um outro post que eu ia colocar aqui. O Felipe Melo ironizou numa publicação da página Flunáticos. Ele comentou, deixa eu botar aí na tela. Ele comentou, a publicação era sobre a punição da Conmebol, ele comentou, galinha não pode, macaco tá liberado, vergonha. É o sentimento de todo brasileiro, mas assim, só vai acontecer alguma punição, já falei isso aqui, só vai acontecer alguma punição a hora que doer no bolso, a hora que algum patrocinador virar pra Conmebol e falar, olha só, assim como aconteceu em La Liga, ou você pune, ou você toma uma atitude enérgica, ou eu vou tirar meu patrocínio, a gente vai rescindir aqui.
aí a Conmebol vai tomar alguma ação. Enquanto for só a gente reclamando, e a gente, não tô falando só Gabriel Amaral torcedor, Gabriel Amaral jornalista, não. Enquanto for só a gente imprensa, só a gente brasileiro, só a gente povo reclamando, não for quem de fato bota a grana no bolso deles, eles não estão nem aí. Essa é a grande verdade. E pra poder fechar, que só a última frase do vídeo aqui, só... o último vídeo que eu lancei aqui no canal, tudo que aconteceu, meu canal, ele segue do mesmo jeito, tá? Eu não tenho pretensão de mudar nada em relação ao meu canal. Só para poder deixar claro isso daqui, segue da mesma forma, segue fazendo as mesmas coberturas, segue dando as notícias, segue repercutindo normal, não tem interesse em ficar rendendo assunto em nada. Então, é só para poder deixar claro, porque já começam a divulgar novas mentiras e tal, não sei o que, então eu já cortei logo, porque a minha intenção disso daqui é fazer um conteúdo legal. E eu sempre falei, eu faço aqui porque é o meu emprego e porque eu gosto, né? Eu posso fazer, tem muita gente que trabalha no que não gosta, né? Eu posso fazer isso aqui sem gostar. Quanto mais eu fizer sem gostar, mais ruim é complicado, né? Talvez o português já esteja. Pior vai ficando. Então, assim, por enquanto eu ainda gosto bastante e faço. Mas o meu canal segue normalmente, não vou ficar rendendo confusão e tal. Não é isso, nunca foi o objetivo do canal e nunca vai ser. Beleza? Tamo junto, até a próxima. E é claro, né? As situações de toda a resolução não quer dizer que eu não vou resolver as situações. Situações vão ser resolvidas, mas não vão ser resolvidas aqui dentro do Raiz Tricolor, tá? São resolvidas em outros lugares, de outras formas. Enfim, até a próxima. Valeu.